sobre política agora, Andrei. Você já falou sobre o presidente Lula no G7, né? Então a gente volta a falar sobre isso, porque Lula deve chegar na madrugada de terça-feira, amanhã, né, ao Japão. Ontem ele deu uma entrevista coletiva com o balanço da participação dele no G7, que gerou aí algumas saias justas. Bom, ele se reuniu com 11 autoridades, incluindo Emmanuel Macron, que é presidente da França, também primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, e primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, que veio recentemente aqui ao Brasil. Entre os assuntos tratados nessas reuniões, de acordo com o presidente Lula, estão a guerra na Ucrânia, preservação ambiental, relações comerciais entre eles, entre outros, aliás. Bom, falando sobre a guerra na Ucrânia, Lula não se reuniu com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conforme tinham avisado que iria acontecer. O motivo, de acordo com o presidente Lula, foi incompatibilidade de agendas, mas na verdade existe aí uma incompatibilidade de argumentos, porque o Volodymyr Zelensky deu a entender que Lula não compareceu na reunião, Lula deu a entender que Volodymyr Zelensky não compareceu na reunião, então sim, houve aí algum ruído nas agendas, mas não me parece que tenha sido por terem compromissos a mais. A gente lembra que Lula criou ali um certo mal-estar com o Volodymyr Zelensky quando ele foi, não lembro se foi na visita dele a Portugal ou antes, que ele falou sobre a guerra na Ucrânia, dando a entender que era um problema de ambos os países, então que era algo a ser resolvido por ambos os países, porque ambos teriam a mesma culpa aí na guerra. E a gente sabe que o mundo não enxerga isso dessa forma, né? A gente sabe que a guerra na Ucrânia começou com a invasão russa, por não aceitar uma proximidade da Ucrânia com a OTAN, com a aliança militar do Ocidente, e voltando ali aos primórdios da Guerra Fria e voltando ali aos motivos que levaram o mundo a colapsar. Se não me engano, foi na viagem da China do Lula que ele comentou. E depois em Portugal ele foi desconvidado a participar. É verdade, foi na viagem à China porque ele já teve consequência em Portugal. Então, a gente adoraria saber o que aconteceu, mas a gente não vai saber, a gente vai ver nas próximas semanas, né? Sempre que houver uma possibilidade de conversa do Brasil com a Ucrânia, a gente vai ver o que o Zelensky fala e como o Zelensky fala, né? Então, esse foi o panorama que Lula nos deu e também aproveitamos para falar um pouquinho do panorama que nós temos aqui no Brasil, né, Andrei? Vamos exatamente. Tocar. E nessa entrevista que concedeu depois, né, aí das reuniões bilaterais que fez lá no G7, da participação da reunião, o presidente Lula também falou de algumas questões aqui do Brasil. E uma das questões que ele abordou foi justamente a polêmica, né, da extração e exploração de petróleo lá no norte do país. Bom, o presidente Lula se manifestou sobre a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. O presidente disse achar difícil que uma eventual perfuração na bacia da região possa causar problemas ambientais sobre a Amazônia. Inclusive, a gente está vendo aí o mapa, né, dessa região onde seria essa exploração de petróleo lá no norte do país, e dizem, né, alguns especialistas, que é o equivalente ao pré-sal que foi descoberto na região sudeste, na região de mar aqui da região sudeste. O presidente Lula disse o seguinte: se explorar esse petróleo na foz do rio Amazonas tiver problema para a Amazônia, certamente não será explorado, mas eu acho difícil porque é a 530 quilômetros da Amazônia, disse Lula na coletiva lá em Hiroshima. O presidente afirmou que ainda deve cuidar desse assunto nessa terça-feira, quando ele estiver de volta aqui ao Brasil. Na última quarta-feira, o IBAMA negou a licença solicitada pela Petrobras para perfurar um bloco, o bloco FZA M59, na bacia do Foz do Amazonas, considerado o novo pré-sal do país. Inclusive gerou um ruído político também. O senador da Rede acabou saindo do partido, né, o Randolfo Rodrigues, nessa disputa ali com a senadora, aliás, com a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva. Então a gente tem essa questão também para o presidente Lula cuidar nessa volta ao Brasil na próxima terça-feira, mas alguns especialistas ambientais dizem que esse risco, na realidade, é muito alto. Essa exploração de petróleo lá na região da Amazônia pode sim afetar aí o ecossistema e o ambiente da fauna e da flora no local. Então a gente vai ver quais serão os próximos caminhos para que esse caso seja resolvido com a não perfuração desses poços de petróleo por lá ou a continuidade desse trabalho que a Petrobras quer fazer no Foz do Rio Amazonas. Ana. Exatamente. Então,